Rotina do pensamento. Você já ouviu falar sobre isso? Olha, eu já até vi aplicado algumas ferramentas, mas sem nem saber o nome. Mas eu aprendi e eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Então, pessoal, semana passada eu estive no evento promovido pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, de Brasília. E esse evento em Brasília foi com cerca de 50 professores de língua inglesa e eu fui para ministrar a oficina e uma plenária sobre aprendizagem socioemocional. Mas a coisa boa desses eventos é que a gente também vai aprender com outros colegas. E uma das oficinas que eu pude aprender com a colega, se não me engano foi a colega Paola, às vezes eu confundo os colegas, mas eu aprendi sobre que a Harvard ele tem um projeto chamado Projeto Zero. Então, esse Projeto Zero existe há 50 anos, eu não sabia, e lá você tem uma lista imensa de thinking routines, de ferramentas que ajudam os alunos a estruturarem e organizarem seus pensamentos, para que eles possam ver como que eles aprendem, para que eles possam ter uma participação mais ativa nesse processo de aprendizagem. E hoje eu trouxe para vocês dois, um que eu já usava sem saber e um que quando eu comecei a usar, eu sabia que era parte de um projeto, sabia que era uma thinking routine, mas eu não sabia que era um mundo tão vasto. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, caso você queira conhecer o Projeto Zero. Vou deixar um link que eu achei em português, embora seja da Harvard e a maior parte das ferramentas estão em inglês, tá ok? Então, se você quer trazer mais autonomia para os seus alunos, você quer que realmente o tal do protagonismo, que muitas vezes a gente fala, que ele possa tomar conta, né, ter para si a responsabilidade do aprender, você vai gostar muito dessas ferramentas, tá? Então, a primeira é a KWL. Então, você imagina uma folha de papel, vou deixar aqui, mas que você tem 3 colunas, né? Uma com a letra K, outra com a W, outra com a L, que são do inglês, que é Know, Want and Learned. O que é isso, Solimar? É o que o aluno já sabe. Então, imagina que você vai dar uma aula sobre determinado tópico e no início da aula você vai pedir para que ele possa fazer individualmente ou até conversando com os colegas o que ele já sabe sobre aquele assunto. Ele vai listar tudo que ele sabe. E na segunda coluna, o que ele gostaria de saber sobre aquele assunto. E ao fim da aula, ao fim daquele momento da sequência didática, o que for, ele vai listar o que ele aprendeu sobre aquele assunto. Então, isso é uma forma de, primeiro, a gente saber que o aluno não é aquela questão da tábula rasa, ele não vem sem saber nada. Ele pode saber alguma coisa, ou pelo menos levantar hipóteses sobre o que a gente está ensinando. O segundo, que quando a gente pergunta o que ele quer saber, ele já começa a ativar ali, em vez de estar só passivamente recebendo, né, o conteúdo, ou seja o que for, ele começa a estar mais ativo para o que ele gostaria de saber sobre aquilo, qual é a sua curiosidade, quais são seus interesses. E ao final o que ele aprendeu ajuda a sintetizar, resumir, a reter, a tirar o que foi relevante. Então é uma ferramenta bem simples e que está dentro dessa rotina de pensamento. A segunda ferramenta é o Think, Pair, Share, que traduzido é pensar, parear, no caso de trabalhar com algum colega, e compartilhar. Então, muitas vezes você pode utilizar a qualquer momento, pode ser no início de uma aula, quando você faz uma pergunta, pode ser no meio de uma experiência, no laboratório, o que for, em que ele vai tirar um momento para ele pensar sobre aquela pergunta que você vai fazer, sobre o que ele está observando, então ele vai pensar. Então, vamos supor que você faça uma pergunta, ele vai pensar sobre aquela pergunta, ele faz algumas anotações, depois ele vai estar com o colega e vai compartilhar com o colega, ou também ele pode compartilhar com o par, conversar com o par, e depois eles podem compartilhar com toda a sala. Isso ajuda em alguns aspectos, no meu ver. Por exemplo, obviamente, muitas vezes a gente faz pergunta e nem dá tempo do aluno pensar. Então, nesse momento do Think, se você dá tempo dele anotar, você está dando tempo para ele processar aquela pergunta antes da gente correr já querer responder por ele.
Além disso, quando ele compartilha com outro colega, a timidez às vezes de falar para um grupo todo já é reduzida, a ansiedade de se expor para uma turma inteira é reduzida. E depois, quando eles compartilham, ele já teve um momento de troca, já teve um momento de refletir sobre o que o colega também falou, e aí fica mais fácil de compartilhar. Além disso, ajuda a gente a perceber o que eles estão pensando sobre aquela pergunta que a gente está fazendo, se a gente dá um outro direcionamento à aula, se a gente tem uma perspectiva que nós como professores também não tenhamos pensado. Então são duas das inúmeras ferramentas que tem disponível nesse Projeto Zero, que vai ajudar na nossa sala de aula, que os nossos alunos eles tenham esse pensamento crítico convidado a participar da aula, que eles tenham essa autonomia, esse protagonismo, essa relação de não estar passivo recebendo o que vai acontecer na aula. Ele vai poder realmente estar mais atento, e isso ajuda no maior engajamento, porque ele também vai se posicionar e ele vai buscar perceber se ele está acompanhando, se ele está conseguindo seguir essa sequência de uma forma organizada. Então eu gosto bastante. Esse vídeo é um vídeo curtinho, mas é um vídeo assim para falar bem rapidamente, mas aqui na descrição você tem acesso a esse site. Eu pretendo trazer outras ferramentas aqui à medida que eu for também utilizando nas minhas salas, então em vez de só trazer a parte teórica, mas mostrar de repente meus alunos usando. E eu queria saber de você se você já conhecia Thinking Routine, a rotina do pensamento, se você já conhecia alguma, e se você já conhece, qual que você mais gosta de usar, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.